as tribulações. O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Oh, declare que Ele é vitorioso. Vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. O teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. O teu nome imutável é, aleluia, imutável é, Senhor. Aleluia, nós temos um Deus em que nós podemos confiar, porque Ele é fiel à palavra dEle. Oh, obrigada, Jesus, nós te amamos tanto. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, os céus se movem com meu louvor, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, os céus se movem com meu louvor, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Esse é o nosso Deus. Teu nome Tu és infalível, Jesus. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. O teu nome imutável é, vitorioso
porque Ele não nos deixa. O seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. O teu nome imutável é. Oh, imutável és. Nós te adoramos, Jesus. Exaltado és. Adora ao Senhor. Rende graças, renda graças ao Senhor. Começa a declarar a Ele todo o seu amor. Nós te adoramos, nós te desejamos. Tu és o nosso amado Jesus. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. O Senhor nunca nos deixa só. E não importa o que aconteça, na tempestade Ele está, na bonança Ele está, em nossas casas, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, Ele nunca nos deixa. Declare como um trovão, aleluia, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. Os céus se movem com meu louvor, poderoso és, grandioso és, como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. Os céus se movem com meu louvor, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. O teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome mutável é. Aleluia. Adore essa vida, nós te adoramos. Oh, Jesus, tu és maravilhoso, Senhor. Nós te adoramos. Tu és imutável, não há outro. Oh, Jesus, não há outro. Que nome poderoso. Tu és o Rei, Jesus, oh, Santo Espírito de Deus. Tu és tão desejado, Jesus. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Não sei se essa água aqui é minha, mas eu vou beber assim mesmo. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Nós temos um Deus que é bom, irmãos. E a sua bondade, ela nos trouxe a vida eterna. Nos trouxe a vida abundante em Jesus Cristo. Obrigado, Ministério de Música. Eu gostaria que você estendesse suas mãos para cá. Vamos orar. Eu gostaria que você orasse por mim. Pai bendito, eu te agradeço, Senhor, por confiar a mim, ó Deus,
a incumbência de trazer a tua mensagem, aquilo que tu quer falar conosco, e de me ter como seu porta-voz nessa noite, Pai. E eu quero, a Deus, declarar diante de Ti, diante da Tua igreja, Senhor, a minha pobreza de espírito, Senhor. A minha fraqueza diante da Tua majestade, da Sua soberania e poder, Senhor. Eu reconheço, ó Deus, que eu nada sou sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor. E eu me inclino perante o Teu Espírito, Senhor. Eu coloco diante de Ti tudo que eu planejei para falar nessa noite, ó Pai. Oh Deus, eu abro mão disso aqui tudo, Senhor. Que nada saia daqui da minha boca se não estiver alinhado com aquilo que Tu quer para falar conosco nessa noite, Pai. Tenha misericórdia, ó Deus, da minha vida, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus bom. Tu és um Deus de justiça, de graça e misericórdia, Pai. Convidamos os Teus anjos para estar aqui, ó Deus, adorando a Ti juntamente com a Tua igreja, Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje mais edificados, mais alicerçados na palavra da fé, ó Deus. Na visão que Tu tens estabelecido para o verbo da vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós Te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Você pode assentar, irmão? Não tem um galãozinho de 5 litros de água, não? Eu sei que você já fez isso várias vezes aqui nessa igreja. O pessoal da mídia aí, por favor, dá uma corrigidinha nesse som aqui para mim, tá? Eu não entendo nada não, mas acho que está reverberando aqui. Eu gostaria que você fizesse uma declaração comigo, que não é novidade para ninguém, você já sabe isso. Mas eu gostaria que você repetisse algo comigo aqui. Eu sou tudo o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. O apóstolo Sérgio Pessoa, ele diz assim: o que eu sou define o que eu tenho. Eu quero mostrar para vocês, antes de fazer mais uma declaração, 3 fotos. Vou pedir o pessoal da mídia que coloque aqui para mim, dos 3 homens mais ricos do planeta Terra. Eu gostaria, numa ordem crescente, do mais pobre para o mais rico, eu gostaria que a mídia colocasse aí para mim, por favor, o primeiro aqui. Esse homem, eu não vou dizer o nome dele, mas ele é o dono da Amazon. E ele tem uma fortuna estimada hoje, que eles ficam numa briga de que hoje eu sou mais rico que você e você é mais rico que eu. Mas a última vez que eu vi a fortuna desse homem, que é o 3º mais rico do planeta, está avaliada em 130 bilhões de dólares. Eu não sei nem o que eu faço com isso, irmão. Só olhões ali já. Coloca o segundo aí, por favor. Esse segundo, ele é dono de uma montadora de carros elétricos. E a fortuna dele, no dia que eu vi, estava avaliada em 188 bilhões de dólares. E agora eu vou te mostrar a foto do homem mais rico do planeta Terra. E esse você conhece e sabe o nome dele. Pode colocar aí para mim, por favor.
é o homem mais rico de todo o planeta, de todo o universo, abaixo de Deus. E é o herdeiro do reino de Deus. Você pode acender a luz, mas deixa essa foto aqui, por favor, por enquanto. E eu vou fazer uma declaração aqui, irmãos, para a gente ganhar tempo. E você concorda comigo, mas no final, eu quero que você faça a última declaração com todas as forças, a força do seu pulmão. Amém? Então a declaração diz o seguinte aqui: sou herdeiro do dono do ouro e da prata. Você pode ir falando amém? Cura, milagres, vida abundante, prosperidade é um direito meu em Cristo. Amém. Sou feliz em Jesus. Amém. O reino dos céus me pertence. Amém. A terra me pertence por herança. Amém. Tenho fartura, saciedade, sou tratado com misericórdia. Tenho visto a Deus, sou filho de Deus, sou sal da terra e luz do mundo. Agora, essa última, irmãos, eu quero que você declare comigo. Eu vou falar aqui e nós vamos declarar. Ela diz assim: uma grande recompensa me espera no céu. No 3, nós vamos falar isso com todas as forças, a força que você tiver no seu pulmão aí. Sem Covid, em nome de Jesus. Então vamos lá. 3. Uma grande recompensa me espera no céu. Vamos falar novamente? Uma grande recompensa me espera no céu. Irmãos, esse é o perfil de um verdadeiro cristão. Nada disso que eu falei é mentira, tá na Bíblia, e eu vou te mostrar na Bíblia que é um direito meu e um direito seu como crente. Mas eu quero te fazer uma pergunta que talvez você fique frustrado. Eu não falei da fortuna desse homem aqui. Ele é herdeiro do reino de Deus. Volta os 3 aí para mim, por favor. Dono da Amazon, dono de uma montadora de carros elétricos e herdeiro de Deus. Eu quero te perguntar uma coisa: nós temos a vida abundante. Amém ou não amém? Mas quem desses 3 homens aqui, você responde para si mesmo, você acha que não goza de uma vida abundante literalmente no dia de hoje? O dono da Amazon, o dono dessa montadora, ou esse mais rico da terra, cuja fortuna é um Fiat Uno velho, 94, com pneu careca, com salário de R$6.000. Deixa eu repetir, tudo que eu falei antes é verdade, irmãos. É um direito nosso. Mas existe uma condição para que eu e você gozemos disso tudo que foi falado. E eu gostaria que a mídia colocasse aí para mim Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3. E ali Jesus, quando chamou seus discípulos, ele falou assim: eu vou dizer para vocês como herdar todas as coisas, o perfil de um verdadeiro cristão. E aí ele começou a falar as bem-aventuranças. E ele falou ali, ó, bem-aventurado os humildes. Essa versão aqui ela fala humilde, mas tem uma versão que ela diz os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes ou bem-aventurados os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Essa aqui está melhor. Vai passando, irmãos, por favor. Felizes os que choram, porque serão consolados. Nós temos o consolo e o reino dos céus. Passa aí, por favor. Bem-aventurado ou felizes os humildes, pois herdarão a terra.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, os que agem com misericórdia, pois serão tratados com misericórdia. Bem-aventurados ou felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Felizes são os pacificadores ou os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Agora eu quero que você preste atenção nesses dois últimos versículos aqui, irmão. Bem-aventurado os felizes. Eu gostaria que você lesse comigo, por favor. Vamos lá. Felizes por causa. Passa o próximo aí, por favor. Felizes são vocês. Jesus estava falando com seus discípulos. Quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a meu respeito. Pode passar o próximo. Passa o 12, mãe, pai. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Palavras da salvação. Pode acender a luz aqui para mim, por favor. Eu não sei se talvez você tenha se frustrado com isso, mas no final vai dar tudo certo. O tema da minha mensagem, ou da mensagem que Deus me deu hoje, irmãos, é vivendo o verdadeiro Evangelho. E agora eu gostaria, isso foi só uma introdução, aliás, estamos na introdução ainda, que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Você pode colocar aí para mim, por favor, na mídia? Paulo estava, pode deixar aí, pregando, ele fez uma circular e enviou às igrejas da Galácia. E a carta aos Gálatas, ela é a única carta que o apóstolo Paulo não escreveu para uma igreja em particular. Ele escreveu para a igreja de Éfeso, para a igreja de Corinto, para os crentes de Roma, mas essa carta ele escreveu para as igrejas da região da Galácia, e quem já fez o Rema sabe que era uma região composta por algumas cidades importantes, como Hilda, aqui Hilda eu lembro as cidades com o nome da Hilda. Deixa eu dar uma cabeçada aqui, irmãos, por favor. Icônia, Listra, Derbe e Antioquia. E o que estava acontecendo ali? O evangelho, a igreja estava começando a se formar, então ela estava sendo composta pelos judeus ortodoxos, aqueles que não se convertiam ao evangelho, não reconheciam Cristo como Messias, os gentios que se convertiam ao evangelho e os judeus que se convertiam. Então, esses judeus estavam impondo que os gentios que se convertiam cumprissem os rituais da lei mosaica. E no caso aqui, Paulo cita a circuncisão. Então, Paulo escreve aos crentes da Galácia para corrigir esse problema. E ele começa a falar aqui, ó. Pode botar naquela nova tradução, por favor? Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si, por meio da graça de Cristo. Ele está falando que Deus os chamou para si, por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, ou pelo Evangelho. Mas que não são as boas novas de maneira nenhuma.
estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo o anjo do céu, que anunciar um outro evangelho ou boas novas diferentes das que nós lhe anunciamos. Passa mais um, por favor. Repito o que disse antes: se alguém anunciar um outro evangelho diferente do que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Isso são palavras do apóstolo Paulo. Um outro evangelho estava sendo infiltrado, disseminado dentro da igreja, nos primórdios da igreja. Paulo, irmãos, ele amava muito a vida dele, mas ele amava muito mais o evangelho, a ponto dele dizer lá em Romanos, capítulo 10, se não me engano, que ele iria para o inferno se isso resultasse na conversão de um dos irmãos dele. Mas quando era para defender o evangelho, ele era muito mais radical e muito mais taxativo. Paulo deixou de casar para que isso não atrapalhasse a missão dele de proclamar o evangelho. E a palavra evangelho, irmãos, ela significa boas notícias. Mas nós, na era cristã, achamos que essa definição pertence a nós. Boas notícias de Deus. Mas o evangelho em si não significa boas notícias de Deus. Nós vamos falar aqui de alguns tipos de evangelho, e você vai ver que no contexto cristão significa boas novas do evangelho, boas novas da salvação, boas notícias de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Vamos ver aqui algumas definições de evangelho. Como eu já falei, boas notícias. Alguns tipos de evangelho que existem, estão na Bíblia, irmão. Eu não vou ler todos os versículos para a gente poder ganhar tempo, mas estão aqui. Depois do culto você pode me pedir que eu passe para você. Eu estou usando o meu resumão porque eu tentei passar para o pequenininho ali e não deu tempo, amém? Mas vai dar certo aqui. O primeiro tipo de evangelho é palavra da salvação. Está lá em Lucas capítulo 2, quando os anjos chegaram para os pastores e falaram: eis que eu vos anuncio as boas novas da salvação. Aí eles acharam estranho: que boas novas da salvação? Nunca ouvi esse termo. Por que eles nunca ouviram esse termo, irmão? Porque havia um outro evangelho chamado Evangelho de César. E o que era o Evangelho de César? Roma havia conquistado quase que o mundo inteiro. Os povos que os romanos não conquistavam é o que a história chama de bárbaros. Toda vez que você vê, os bárbaros eram povos que não se deixaram dominar pelo Império Romano. Mas os outros que o imperador romano dominava, toda vez que ele ia fazer alguma benfeitoria ou falar alguma coisa, ele enviava um mensageiro, enviava um embaixador, enviava um arauto e falava assim: sai pelas terras do domínio romano e proclamem essas boas notícias. E eles iam com decreto, reunir o povo aqui, o imperador César, o imperador tal, vai construir uma ponte, vai construir uma estrada, vai construir um poço. E ele mandou que eu transmitisse essas boas notícias para vocês. Isso era o Evangelho de César. Então, quando os anjos chegaram e falaram: eis que eu te anuncio as boas novas da salvação, eles estranharam, nunca ouviram aquilo. E ali nasceu as boas novas da salvação, o Evangelho da salvação. E o Evangelho passou a ser introduzido no cristianismo
com o significado de boas notícias de Deus para a humanidade. Nós temos também os evangelhos sinóticos, que são os 4 evangelhos. Foram 4 homens inspirados por Deus, Mateus, Marcos, Lucas e João, que registraram a obra de redenção de Cristo. E esse é um outro tipo de evangelho. E aí Paulo vê havia um outro evangelho. Veja que não era olha, está uma seita, não, ele disse que era um outro evangelho. Esse evangelho paralelo, ele era semelhante. É como o joio e o trigo, eles se parecem e estão dentro da igreja. Isso acontece nos dias de hoje, irmãos. Pedro, naquela época, ele falou assim: vocês precisam estar atentos para que quando alguém indagar vocês a respeito da sua fé, vocês saibam o que dizer, saibam defender a sua fé, o seu evangelho. E esse outro evangelho, irmãos, que Paulo estava falando ali, ele é um assunto delicado, mas eu preciso falar isso aqui. Foi o que Deus me deu para falar e eu vou falar. Mas nós precisamos estar com os ouvidos sensíveis, porque você vai falar assim: ué, mas isso é pregado aqui. Ué, mas isso é pregado lá na minha igreja, se você não for daqui. Ué, então quem é que está errado? Porque lembra que Paulo não disse que era outra coisa, ele disse um outro evangelho. É igualzinho, é igual, mas é diferente. Então você vai ouvir a mesma coisa, mas com um significado diferente no outro evangelho. E esse outro evangelho é algo chamado de evangelho antropocêntrico. E o que quer dizer? Isso não é sanduíche nem shampoo, não é de comer nem passar no cabelo. O evangelho antropocêntrico é aquele onde o homem é o centro e Deus é o servo. O homem é o senhor e Deus é o escravo. Ou seja, nesse tipo de evangelho paralelo, Deus é o serviçal. Ele me serve quando eu bem entender. Era isso que Paulo estava combatendo lá. Espera aí, gente, não é assim não. Não é assim não. Você tem direito a tudo que está escrito na Escritura. É direito nosso. Jesus conquistou. Mas não é dessa maneira que vocês estão agindo aqui. E isso acontece no mundo inteiro, irmãos. Não é só no Verbo da Vida, não é só na Assembleia, são em todas as igrejas pelo mundo. Você vai achar uma que está acontecendo isso e precisa ser corrigido. O pastor, semana passada, falou que esse é um ano do recomeço, o ano do ajuste. E nós precisamos ajustar, saber o que a Bíblia fala realmente que é pregado aqui nessa igreja, para que nós possamos desfrutar realmente do que a Bíblia diz que nós podemos desfrutar. Você me perdoa, mas eu sei que, como diz o Verbo da Vida, quando o mestre prega, ninguém fala um aleluia, um glória a Deus. Mas tá bom. E nesse outro evangelho, irmãos, há uma torção do evangelho da prosperidade. Prosperidade é bíblico, é para mim e para você. Amém ou não amém? É bíblico. Só que a prosperidade bíblica, irmão, não é a prosperidade que esse outro evangelho prega por aí. Uma vez eu estava lendo, assim que eu vim para o Verbo da Vida, você ouve de tudo, Verbo da Vida é aceito, Verbo da Vida é isso, e eu comecei a estudar isso, e eu vi alguém acusando o Kenneth Hagin
de ser o precursor do evangelho da prosperidade, que isso e aquilo, e eu fui estudar e eu vi que não é. Ele pegou o que eu não lembro o nome do figurão, que pregava o evangelho da prosperidade, desse outro evangelho, e ele trouxe para dentro da palavra de Deus. E ele prega a verdadeira prosperidade. Esse dia eu estava lendo um livro dele, sobre prosperidade. Não é a prosperidade que você vai ouvir em muitos locais aí. Então, a prosperidade, irmãos, nós temos o costume de dizer que é o quê? Ela é você ir bem em toda a sua jornada. Mas não é só isso que significa prosperidade. No grego é isso. Mas se você for estudar um pouquinho lá o que é prosperidade no hebraico, eu não vou falar as palavras porque eu vou sair daqui sem língua, porque o negócio é complicado. Mas o significado eu separei alguns aqui. Andar de acordo com a lei. Esse é um deles. No nosso caso aqui, andar de acordo com a veracidade das Escrituras. O Evangelho, irmão, nunca foi sobre mim, sobre o que eu tenho, sobre o que eu tenho, o que eu posso. No sentido de que isso é um direito, é um mérito meu. Você tem, você é e você pode. Mas nós temos que ter a consciência de que isso não é mérito meu, não é mérito nosso. Nós não teríamos nada se não fosse a graça de Deus sobre nós. É a graça de Deus que faz você respirar. E uma das definições de graça é o favor que eu não mereço de Deus. O ar que eu respiro é um favor. A saúde que eu tenho é um favor. O salário que eu tenho é um favor. O desemprego que eu tenho ainda é um favor, porque Deus é o meu provedor. Tudo é baseado na graça, irmão. Nunca foi por mim. Nunca tive mérito em nada no Evangelho. Eu tenho o direito de usufruir porque Deus, pela sua graça, me concedeu. Buscar conhecimento, estudar, crescer, desenvolver, ou seja, sai da sua zona de conforto e vai buscar, irmão. Isso é prosperidade também. E muitas vezes nós queremos aquela prosperidade que o mundo fala para você, olha, você tem, então vai lá e pega que é teu. Me dá, me dá, me dá. Então eu chego diante de Deus, eu não estou nem aí para Ele. Eu quero saber o que Ele tem para me dar além desse tal de salvação. Porque eu só vou atrás dos mimos. Eu vou atrás dos carros do ano, dos salários altíssimos. E isso é bom, irmão. Quisera eu que ninguém na igreja passasse necessidade. Tivesse um Fiat 194. Que eu dou graças a Deus por ele também, irmão. Mas a Bíblia não ensina isso. Lá em Gênesis, Deus falou assim, do suor do teu rosto você vai comer o seu pão. Então você pode morar na Barra assim, irmão. Pode dirigir uma Ferrari, ganhar mais dinheiro do que esses homens aqui. Mas se você fizer por merecer, que Deus ele é justo. A prosperidade bíblica é essa. Ter paz para tomar decisões. É uma das definições. A paz que excede todo o nosso entendimento. Vai guardar os nossos corações. Nós temos o hábito de medir a prosperidade assim. Eu andava a pé, hoje eu tenho uma bicicleta. Amém? Por isso. Eu tinha uma bicicleta, hoje eu tenho um carro. Mas não é assim que a Bíblia ensina eu e você a medir a prosperidade. Paulo, lá no livro de Efésios, ele fala assim, Antes, outrora, vocês eram filhos da iras, inimigos de Deus, condenados à morte. Mas eu tornei vocês filhos e coloquei vocês na minha família.
Isso é prosperidade bíblica. Que você olhe para trás, eu tinha uma bicicleta e hoje eu estou de carro, amém. Mas a verdadeira prosperidade bíblica, que é pregada inclusive pelo Kenneth Hagin, pelo Verbo da Vida, é essa aqui. Eu não era nada. Eu era o vermezinho de Jacó. Mas hoje eu continuo não sendo nada. Mas pela graça de Deus, em Cristo Jesus, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou liberto, eu sou próspero. Mas o perfil que Jesus nos ensinou está lá em Mateus capítulo 5. O primeiro degrau para você herdar o reino é ser pobre de espírito. E isso não tem absolutamente nada a ver com você fazer um voto de pobreza. Porque tem muito pobre, irmãos, arrogante, egoísta, orgulhoso. E tem muita gente podre de rico, que é doador, que é abençoador, que é humilde. Não tem a ver com o que eu tenho. O evangelho nunca foi sobre o que eu tenho. É sobre o que eu sou em Cristo. É sobre o que Cristo fez por mim. E por aí vai, irmão. Temos o evangelho dos milagres. Toda vez que alguém... Milagre é um direito nosso, irmãos. Cura é um direito nosso. Mas onde é que está o erro? Que o outro evangelho... E muitas vezes a gente fala isso porque não entende, não conhece. E eu chego para você e falo assim... Eu declaro sobre a sua vida... Eu vou falar aqui para não pegar em ninguém. Um ano de cura, um ano de milagres. Sabe o que eu estou fazendo com você, irmão? Eu estou falando para você assim, você vai ter um ano de desgraça. Porque o que é o milagre, irmãos? Se a pessoa nasceu sem o aparelho auditivo, por exemplo, e eu chego lá e eu oro, o milagre, ele faz nascer aquilo ali. Se alguém morreu, o milagre da ressurreição pode trazer isso à vida. Se eu estou falido financeiramente, o milagre financeiro pode me fazer voltar para o azul, para o mercado de trabalho e desfazer a desgraça que havia na minha vida. E eu não quero viver um ano dessa maneira, irmãos. Então, quando você ouvir em qualquer lugar, seja aqui em outro lugar, eu declaro você um ano de milagre, um ano de cura sobre a sua vida, você não vai rejeitar isso, irmão. Mas pensa assim, ó, o dia que eu precisar estará disponível para mim. Se eu precisar. Sabe por quê, irmão? A Bíblia não chamou a gente para viver de milagre em milagre. Não nos chamou para viver de cura em cura, de unção em unção. Você sabe qual é a diferença de unção e glória, irmão? É como se você botasse o dedo numa tomada de 220 volts, você levar um choque e fazer assim. Aquela energia passou para você. Aí você vai num fio de alta tensão, 3.000 volts, bota a mão ali e te joga 30 metros para trás. A unção, ela faz isso. Te dá aquele... Mas a glória de Deus, irmãos, enche você por completo. Você não suporta aquilo. Mas nós nos acomodamos com... Vamos viver... Amém, irmãos, que nós temos a unção. A cura e o milagre. Mas a Bíblia te chamou para viver numa vida abundante em Cristo, de fé em fé, de glória em glória, crescendo cada dia a imagem e semelhança de Deus. Então, cura, milagres, tem que ser se eu precisar, está disponível para mim pela fé. Da mesma forma, o evangelho da semeadura. Irmãos, é triste, eu sei que é triste, é chocante esse tipo de mensagem. Mas, infelizmente, hoje, nós temos o evangelho, esse outro evangelho que Paulo diz, existem os mercadores do evangelho. Liga a sua televisão que você vai ver isso. Você dá tanto que você vai receber tanto. Você planta dinheiro, você vai colher dinheiro. Você planta isso que você vai colher aquilo. Deus é obrigado. Eu já ouvi isso. Eu dei o meu dízimo e Deus que se vire.
Ele é obrigado a me abençoar. Deus não tem obrigação, não tem responsabilidade nenhuma com isso. Não tem. Se você achar na Bíblia, me mostra. Irmãos, veja bem, eu estou falando isso aqui porque eu creio que Deus mandou falar. Eu não estou dizendo que aqui na igreja é isso que é feito. Se eu estiver falando algo que estiver errado aqui, desconsidera isso, irmão. Eu estou falando aqui o que Deus está trazendo para que nós não sejamos enganados dentro da própria igreja. Que eu digo, qualquer igreja que você for, seja aqui ou em qualquer outro lugar. Nós somos falíveis, irmãos. Estamos passíveis de errar, de chegar aqui e falar algo que não está na Bíblia, espiritualizar algo que Deus não espiritualizou. Mas eu preciso estar aí, porque nem sempre é quem está aqui o culpado, não. Você é culpado também. De ouvir isso e não assessorar a quem está ensinando isso. Você que eu digo crente. Olha, meu pastor, olha, fulano, você falou alguma coisa aqui, mas eu vi aqui na Bíblia, olha, não é isso não. Então, você vai ver mensagens por aí a respeito de dízimo e oferta com as mais mirabolantes promessas. Mas isso não é bíblico, irmão. Dizime e oferte, mas por gratidão, por amor a Cristo. Com alegria, com prazer no seu coração. Deus não está nem aí para o meu dinheiro, para o seu dinheiro. Mas as pessoas estão, o evangelho precisa ser proclamado, a luz precisa ser paga, o salário do pastor precisa ser pago. Nós precisamos deixar de ser hipócritas, irmãos. Achar que o pastor tem que chupar dedo, fazer cruz na boca. Como minha avó dizia, está com fome, faz cruz na boca. Isso é hipocrisia, irmãos. Ninguém obrigou eu e você a estarmos aqui. Ah, mas o dízimo, ele não é para a igreja neotestamentária. Que se dane se ele é ou se não é, irmão. Nós precisamos custear o evangelho. Agora, o que não pode? Hoje eu vou dar 10 centavos a mais no meu dízimo, porque Deus tem que fazer isso por mim. Eu vou plantar isso porque eu vou colher isso. Está escrito aqui. Gente, o mundo espiritual, o reino de Deus, ele é de ponta cabeça. Jesus falou, você quer ser o maior no reino de Deus? Seja o menor. Lave os pés, serve. Mas o mundo não diz isso. Olha aqui, você quer ficar rico, irmão? Entra para a igreja. Todos os seus problemas se acabaram-se. Vem, que aqui é a casa do pão. Mas quando você chega lá, na casa do pão não tem pão para você. Tem uma sanguessuga te esperando para cravar um canudo na veia do seu pescoço, sugar todo o seu sangue. Cuidado com isso, irmão. O outro evangelho está no meio de nós. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Está escrito lá na Bíblia, tá ou não está? João 10:10 está escrito aí. Aí a gente fala, o outro evangelho diz assim, o ladrão, Satanás, diabo, aquele sem vergonha, ele veio para matar, roubar e destruir você. Mas você tem Jesus não estava falando isso não, irmão. Ele está dizendo assim, aquele cretino, daquele salteador, daquele líder que está dentro das igrejas dizendo um falso evangelho para roubar você, matar você e te destruir, pegar tudo que você tem e sumir. Ele é ladrão e salteador, mas eu sou o bom pastor. E eu vim para dar vida e vida em abundância. Aí é que acontece o erro, irmão. Que o outro evangelho fala assim, você tem a vida abundante, então você vai lá e pega. Mas quando vê esses homens aqui, eu não sei qual é a religião dele, mas vamos supor que eles não fossem crentes. Espero que seja. Você acha que eles precisam do evangelho para gozar a vida abundante que eles têm? Nem um pouco. Nem um pouco. Espero que eles sejam cristãos.
Mas, pelo que eu sei, nem um pouco. Então, irmão, dinheiro não significa vida de abundância. O que Jesus estava falando assim, lembra que está escrito em Romanos 3, 23 lá, que todos pecaram e foram expulsos da glória de Deus, que a vida zoé saiu de dentro de vocês, que vocês foram desconectados da glória de Deus, lembra disso? Então, eu vim trazer essa vida de volta. A vida abundante que Jesus estava falando ali, irmão, não é a vida bios, não é a vida orgânica, é a vida zoé. A vida de Deus que o ser humano perdeu, Ele trouxe de volta. E essa vida, ela é eterna, que nós gozaremos no final de tudo plenamente, mas enquanto nós não chegamos lá, Jesus falou, vocês têm uma vida abundante. Então, quando a gente vê lá, o nome dela será vida eterna. Enquanto nós estamos aqui para gozar o que nós já temos por direito em Cristo, Ele chamou de vida abundante. A vida de Deus já está dentro de você. É isso que Jesus estava falando ali e chamou de eu vim para que tenham vida e vida em abundante. O restante, irmão, eu e você vamos ter que correr atrás. Do suor do nosso rosto nós ganharemos o pão. E Deus vai abrindo porta. Senhor, está aqui, ó, um diploma de faculdade. Amém. Agora eu posso abrir mais uma porta para você. Deus nunca vai pegar um Zé Preguiça que está esperando o mundo terminar em barranco para ele morrer encostado e vai colocar lá em cima nas iguarias do rei. Não vai. Não vai. Essa não é a vida abundante que o verdadeiro evangelho prega. Não é. É a vida eterna. E os prazeres da vida eterna, enquanto você não está lá, você pode desfrutar aqui. Mas como? Pela fé. A sua vida abundante é a vida de Deus que habita dentro de mim e dentro de você. Eu vim para reconciliar o mundo com Deus. É isso que Jesus estava dizendo ali, irmão. Então, cuidado com o que o outro evangelho prega para você. E após passar essa introdução, eu quero entrar de fato na minha mensagem aqui. Vai ser rapidinho, porque já está terminando. 6 coisas sobre o evangelho. Muitas vezes a gente chega para o irmão e fala assim, nós temos um evangelho americanizado no Brasil. Aliás, o Brasil está americanizado. Eles vão inventar, como é que é Brasil em inglês? Deve ter um Brasil, alguma coisa assim, para dizer que é americano. O evangelho também está americanizado. Porque eu chego e falo assim, irmão, você sabia que Deus mandou Jesus para te salvar? Sei. Sabia que você é um pecador, tu vai para o inferno? Você quer ir para o inferno? Não. Quer aceitar Jesus? Quero. Faz uma oração de confissão comigo? Faço. Senhor Jesus, eu entrego meu coração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz e não peques mais. Isso é o resumo do evangelho para a gente. Mas isso não é a essência do evangelho. O evangelho, irmãos, é o poder de Deus para a salvação da humanidade. O evangelho é a palavra da verdade. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, e vocês, gentios, depois de teres ouvido a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, e se vocês crerem nele, vocês serão salvos e serão selados com o Santo Espírito da promessa. O evangelho é o poder de Deus que salva o homem. E Paulo fala que Jesus é o poder de Deus. O evangelho é uma pessoa, irmão. Que isso, rapaz? Isso é a heresia mais profunda, apedreja. O evangelho é uma pessoa. Se você ver, anota aí, Atos capítulo 5, versículo 8. A história, se não for 5:8, é 8:5. Mas Filipe estava pregando a Cristo. O evangelho é uma pessoa, eu vou te provar, não é só por causa disso não. Se o evangelho é o poder de Deus e a palavra da verdade, e Jesus é o poder de Deus,
e também é a verdade, porque ele falou, eu sou o caminho e sou a verdade. Então Jesus é o Evangelho. Ele é o único poder que pode salvar o homem. Você sabe como nós podemos... A pergunta mais antiga da Bíblia está em... Você pode botar aí para mim, Jó capítulo 9, versículo 1. Essa é a pergunta mais antiga da Bíblia, tendo em vista que Jó é considerado o livro mais antigo. Nossa, só isso? Está igual Jesus chorou. É o versículo 2, ele falou assim, na verdade, sei que assim é, porque, presta atenção na pergunta, como pode um homem ser justo para com Deus? O que Jó estava falando ali? Como um homem injusto pode estar na presença de um Deus que é justo? Como pode um Deus que é justo e santo perdoar um homem que é injusto e pecador e não cometer injustiça, ou seja, ele continuar sendo justo? Só existe um meio, irmão. Eu e você precisamos vestir as vestes de justiça de uma outra pessoa. E que pessoa é essa? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Lá em Isaías 61, ele falou assim, que eu vou dar vestes de louvor, de alegria, para alguém que faz alguma coisa que eu não lembro agora, mas você pode ler lá em Isaías 61. Vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Acho que é isso. Esse cara é muito bom, hein? Veste de louvor, ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça. É só vestindo essas vestes de santidade, de justiça, que nós podemos herdar o reino dos céus. 6 coisas para a gente encerrar a respeito do Evangelho. Primeiro, é um plano arquitetado na eternidade. Eu não vou ler os versículos, irmão, mas está lá, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Deus não se assustou com a queda do homem, você sabia disso? O homem pecou. Gabriel, o que tu fez, Miguel? Caramba, o homem pecou. Ele não se assustou não, irmão. Deus criou a mim e a você porque Ele quis se relacionar com o ser humano. Mas quando Ele fez isso, a sua presciência, a sua onisciência, já sabia que o homem ia pecar. Então Ele falou, juntamente com a criação, eu já arquitetei antes da fundação do mundo o plano de redenção. O Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Então o Evangelho é um plano eterno de Deus. A segunda é que ele foi um evento na história. Aconteceu. Jesus de fato morreu, foi sepultado, ressuscitou, foi visto por mais de 500 pessoas e subiu ao céu e falou, eu vou voltar. O calendário mudou da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. Não tem como negar. O Evangelho é um evento na história da humanidade. 3, esse evento teve uma realização. Qual foi essa realização? A vida, a paixão, morte de Jesus Cristo. Nesse evento da vinda de Cristo. O 4, houve uma oferta gratuita. Tudo isso que Jesus fez foi para nos perdoar, nos justificar e nos reconciliar com Cristo. Amém, irmão? Está acabando. E teve uma aplicação. Para aplicar tudo isso, olha, eu conquistei, eu reconciliei o mundo, agora o mundo precisa saber disso. Aí ele chama os discípulos dele e fala assim, ó, vocês, seus incrédulos, pode ler lá, que é Marcos capítulo 16, 15, 16, alguma coisa assim. Vocês são incrédulos, mas levanta daí. Vão pelo mundo e façam discípulos de todas as nações, começando por até os confins da terra. E Paulo
Quando ele fala assim, acabei o bom combate e tal, minha carreira, guardei a fé, é porque ele pregou o evangelho nos confins da terra. Você lê Romanos capítulo 10, quando ele fala assim, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se em quem de nada ouviram? Ele estava falando assim, eu preciso chegar à Espanha. Porque naquela época os confins da terra não era o Ushuaia, era a Espanha. E ele chegou lá. E porque ele chegou lá, na Europa, né? Amém. Ganhei meio ponto. Esse evangelho chegou aqui. Foi de lá que o evangelho se espalhou pelo mundo. Paulo chegou aos confins da terra e pregou o evangelho. Falou, acabei minha carreira. Pode me matar, pode me degolar, faz o que vocês quiserem. Eu cumpri a Jerusalém, Samaria, Judéia, não sei o que, os confins da terra. Eu fui lá. E Jesus nos deu essa incumbência, irmão. Mas só saber disso não basta. Só saber que Deus tinha um plano, que Ele mandou Jesus, que Ele veio, que Ele morreu, ressuscitou e nos perdoou, nos justificou, não basta. Faz uma oração de confissão comigo, sabe por quê? A essência do evangelho não é essa. Abre sua Bíblia aí para mim, por favor, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Essa é a finalidade de eu e você pregarmos o evangelho. Essa é a finalidade com que Jesus veio e padeceu por nós. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Você está vendo isso aqui, irmão? É isso aqui que Jesus falou. Vão pelo mundo e preguem o Evangelho. Façam discípulos. Digam para eles, está consumado. Deus reconciliou o mundo consigo através de mim. Deus não é mais inimigo dele. A ira de Deus não permanecerá sobre a vida daqueles que receberem o que eu fiz pela fé. Vou ter que gastar um litro de álcool para limpar isso aqui. A essência do evangelho, irmãos, é essa. Você ser próspero, ser abençoado, ser rico, ter um corpo glorificado e ir para o céu, não é o fim de tudo, irmão. Isso são os meios para que nós possamos nos reconectar com Deus, estarmos diante dele, vê-lo face a face, entrar com confiança na presença dele sem ser desintegrado, sem morrer, amar ao Senhor e ele ser plenamente glorificado em mim e em você. E nós plenamente saciados nele. O verdadeiro evangelho, irmão, tem por finalidade falar ao mundo que Jesus veio para nos conduzir de volta à casa do Pai. A vida de Deus novamente dentro de nós. Essa é a essência do evangelho. Você tem a sua casa na Barra, sua Ferrari na garagem, seu salário altíssimo. Mas isso não é o verdadeiro evangelho. Você não vê nenhum dos apóstolos falando, eu comprei um jumento novo, um camelo novo, um cavalo novo. Eles falam assim, eu tenho roupa e comida, isso para mim basta. Está lá em Timóteo. Não é pecado você ter dinheiro, irmão. Ter carro, não é pecado. É hipocrisia de quem fala isso, fica ostentando. Ó, irmão, você não pode ter dinheiro, aí sai daqui e vai ali para gastar fortunas. Não é. Mas o pecado está em você achar que isso é tudo na sua vida. Isso não é tudo para a gente. Viver a plenitude de Deus dentro de nós. Esse é a essência do evangelho. Deus, irmãos, é o nosso maior tesouro. Ele é tudo que nós precisamos.
Ele é tudo que nós precisamos. Amém? Então que você, a partir de hoje, assim como eu, possa sair daqui alicerçado nessa palavra. E quando você ouvir algo que seja o outro evangelho, que um alerta acenda na sua memória. Opa, sou como os bereanos. Isso não está de acordo. Não é que não está na palavra, não, irmão. Está na palavra, mas não está de acordo com a palavra. Viva o evangelho ortodoxo. Viva a verdade do evangelho. O evangelho nos chama para a morte. Pregar o evangelho aqui é fácil, irmão. Vai para os países, os confins do mundo, onde os missionários são estuprados e mortos, violentados. Mas o outro evangelho nos mostra um evangelho light e laico. Isso é porque eu não falei sobre o evangelho de Satanás. Você pode ficar de pé? Continua me amando, por favor. Eu preciso muito das suas orações. Tem alguém aqui que nunca entregou sua vida para Jesus Cristo? Que não é cristão, que ainda deseja fazer isso? Ou aí na sua casa, você que ouviu essa mensagem do Evangelho e reconhece que você precisa da graça e misericórdia de Deus, reconhece que é um pecador e precisa se arrepender disso. Olha aí onde você está, entregue a sua vida nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré e faça dele o seu Senhor, para que a vida de Deus volte para a sua vida. Pai, muito obrigado, Senhor, porque pela ousadia, intrepidez que eu não tenho, mas que Tu me deu, Senhor, para falar da Tua palavra, da Tua verdade, que nós aqui possamos continuar, Senhor, pregando esse evangelho ortodoxo, esse evangelho verdadeiro, esse evangelho puro e santo, que agrada a Deus e que nos conduz à Tua presença gloriosa, Senhor. Que esse ano seja um ano de ajustes, que nós possamos, como o pastor Paulo falou, voltar à prática das primeiras obras, à prática do primeiro amor, Senhor. Para que Tu não venha nos vomitar por causa da nossa mornidão, Pai. Eu Te agradeço, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Pode sentar. Eu esqueço. Som. Aleluia. Glórias a Deus, irmãos. Palavra maravilhosa, amém? Todas as vezes que eu ouço Saulo ministrar, eu saio alimentado, né? Eu saio pensativo daqui da igreja. E isso é muito bom. O evangelho verdadeiro, como eu disse, é o evangelho que nos confronta, amém? Então, que você possa talvez até assistir novamente essa pregação, é uma palavra maravilhosa e vai edificar muito a minha e a sua vida, amém? Glórias a Deus. Depois dessa palavra maravilhosa, não precisa abrir, mas a gente vai honrar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, amém? A gente não vai espiritualizar, como foi falado aqui,